começou. Isso. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Rosi Dopazo. Eu estou aqui na coordenação de comunicação do Observatório Social do Brasil em São Paulo. E a gente vai hoje fazer uma oficina aqui, né, faz parte do nosso programa Educação para a Cidadania. E o nosso tema de hoje é a avaliação da Câmara como um todo. Pode seguir, Pedro, por favor. A agenda desse dia, ela está dividida em três partes, sendo que a primeira, a gente faz sempre uma apresentação, o que é o Observatório Social do Brasil, aqui no município, né, na cidade de São Paulo. Eu vou passar para vocês a programação geral, o que a gente já viu até aqui. Então, nós começamos essas oficinas há meses, e então tem toda uma programação para a gente chegar até esta, que seria né, o nosso último tema é, do Educação para a Cidadania desse ano. E depois a gente tem uma parte 2, que é a oficina em si, que vai ser aqui liderada pelo Pedro, que vai, então, abordar a avaliação da Câmara como um todo, né? Então, tem uma parte teórica, conceitual, a gente provavelmente vai fazer um intervalo, ou, enfim, como for aqui, consenso do grupo, e uma parte prática. E, por fim, fechamento dessa oficina e uma pesquisa para que vocês ajudem a gente a manter esse programa, né, é, com opinião, com sugestões para próximos temas, para que a gente aí possa evoluir nessas oficinas nos futuros, nos meses, né, subsequentes. Pode seguir, Pedro, por favor. Bom, e o que é o Observatório Social do Brasil em São Paulo, né? Então, nós somos uma organização civil, né? Uma ONG, uma organização civil, integrante de uma rede, né, do Observatório Social do Brasil, que tem mais de 100 unidades municipais e uma estadual, coordenada por eles, né, pelo Observatório Social do Brasil, totalmente apartidária, independente do poder público e financiada por doações, tanto de pessoas físicas como de entidades, né, mantenedores e apoiadores do nosso projeto. A gente tem como missão exercer o controle social do poder público municipal, monitorar tudo isso, né, efetivar a participação do cidadão na melhoria da gestão pública municipal. Então, a gente observa todas essas questões e, como nossa missão, é transformar a indignação em atitude a favor da transparência. Educação, essa educação que a gente está transmitindo aqui para vocês, a educação sobre essas questões, do, do controle social, do poder público municipal, e a qualidade na aplicação dos recursos públicos. Então, é isso que nós nos dedicamos a exercer esse controle social e monitorar tudo isso dentro da nossa cidade. Pode seguir, Pedro. O observatório ele tem três eixos de atuação: a atuação na fiscalização das políticas públicas, no incremento à transparência e no fomento do controle social. Então, nós temos essa atuação como organização aqui no município de São Paulo. Pode seguir, Pedro. E ao longo desse ano, nós começamos lá no finalzinho de março para abril, com uma série de oficinas com o intuito dessa educação para promover as questões, né, que nós nos dedicamos, o controle social, a transparência, o monitoramento das questões públicas, e a gente então se dedicou a criar uma programação chamada Educação para a Cidadania, e
começando essa primeira, né, essa primeira oficina com um mini curso que está intitulado, né, como um mini curso Conhecendo o Trabalho do Vereador. Então, nós começamos essa programação lá em abril. E aí, no decorrer desses meses, nós mantivemos essa programação com oficinas temáticas, como a preposição legislativa, as despesas de campanha e origem dos recursos, os gastos de gabinete e encargos com o pessoal, as emendas ao orçamento propostas e liberadas, e a gente fez no mês passado o lançamento e a divulgação de um painel interativo que nós temos, são uma série de painéis que o cidadão pode consultar, olhar os projetos dos vereadores, fazer ali análises, né, e observar todas essas questões que a gente vem falando ao longo dos meses. E essa, hoje, né, é a nossa última oficina desse ano, que fala sobre a avaliação da Câmara como um todo. Todas essas oficinas, para quem ainda não conhece, tem interesse de saber um pouco mais dos temas, conhecer mais sobre o nosso trabalho, elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube, que é Observatório OSB tracinho SP. Então, tá lá no finalzinho aqui da apresentação e da oficina, a gente vai reiterar mais um pouquinho aí para vocês conhecerem todas essas oficinas que estão lá disponíveis. Então, cada oficina tem essa duração né, de 2, 3, 4 horas, né, dependendo do tema. Então, a gente tem uma boa quantidade de formação para as pessoas que têm interesse em conhecer o nosso trabalho e também conhecer as questões principais que envolvem o tema central do observatório, né? Que é o controle social e o monitoramento das ações aí do legislativo, do município e por aí adiante. Pode seguir, Pedro. Então, mais uma vez aqui, o que que a gente viu até aqui, né? Então, a gente começou lá com o mini curso Conhecendo o Trabalho do Vereador. Então, a gente viu como se estrutura o Estado brasileiro, o que que é o poder legislativo, como ele funciona na Câmara Municipal e o trabalho também desenvolvido pelos vereadores, tá? Então, essa apresentação também vai ficar disponível aí nas nossas redes, ou vocês podem até pedir para a gente aqui, né, pelo e-mail que a gente tem da comunicação, se quiser também ter essa apresentação. Depois a gente partiu, então, né, para aquela programação de oficinas com despesa e origem de campanha, que foi visto o que são as campanhas eleitorais, o que é média, cláusula de desempenho, quocientes eleitorais e partidário, formas de captação de recursos, pelas campanhas e como ocorre a prestação de contas. Então, a gente também trabalhou bastante nessa oficina, toda a parte teórica e prática também. Lembrando que elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E a gente também fez ali a oficina de proposições legislativas, onde foi visto que são os tipos de proposições que um parlamento municipal pode fazer, as fases de tramitação do processo legislativo, como levantar proposições nos sites das câmaras municipais e como classificar por tema e complexidade. Obviamente, né, também disponível no YouTube. Pode seguir, Pedro. A gente viu aí também os gastos de gabinete, encargos com o pessoal, então nós nos dedicamos a falar sobre os gastos de gabinete, qual que é a importância da gente analisar esses gastos, como a gente pode procurar por gastos no site da Câmara Municipal, e também o que são encargos com o pessoal, servidores de carreira, os comissionados, o que é o quadro de assessores. Então, toda essa avaliação foi vista nessa quarta oficina de gastos de gabinete.
Na nossa quinta oficina, que foi emendas do orçamento propostas e liberadas, a gente se dedicou a falar sobre as leis orçamentárias e o ciclo orçamentário. O que são emendas parlamentares, quais são seus tipos, como funciona cada etapa das emendas e as emendas no contexto da Câmara Municipal de São Paulo. A gente fala de Câmara Municipal de São Paulo, mas tudo isso pode ser, né, aplicado a gente analisar também outras cidades, né, outros municípios. A penúltima oficina se dedicou à nossa live, foi uma live de lançamento e divulgação do painel interativo, então foi apresentado para vocês. Conheça o seu vereador, assim como todas as funcionalidades para a utilização desses painéis. Esses painéis, eles são bem robustos e lá você consegue encontrar, então, várias informações e principalmente, né, conhecer o que os nossos vereadores estão fazendo em termos de projeto, em termos de leis, é, o que acontece, né, para que a gente possa ali fazer um raciocínio e pensar em possibilidades de melhoria aqui, e de cobrar também essas melhorias dos vereadores da nossa cidade. Também está disponível lá no nosso canal no YouTube. Pode seguir, Pedro. Então, hoje a gente vai se dedicar à oficina à avaliação da Câmara como um todo. E eu vou chamar aqui o Pedro, que vai conduzir essa parte, da oficina, teórica e prática. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rosi, muito obrigado. Bom dia, pessoal que está presente, né? Eu sou o Pedro, atualmente estou coordenador de projetos do Observatório Social do Brasil de São Paulo. Sou formado em políticas públicas pela Universidade Federal Fluminense e eu que vou conduzir essa oficina aqui de avaliação da Câmara como um todo, né? Antes de dar sequência aos slides, eu queria fazer uma primeira pergunta para vocês que estão aí assistindo a oficina, né? É, Queria perguntar para vocês, o que que vocês consideram como critério para avaliar uma casa legislativa? Assim, vocês acham que é a quantidade de proposições legislativas, a casa legislativa é o que vai determinar a qualidade dela, economia de despesa, é, transparência? O que que vocês consideram como critério para avaliação de uma casa legislativa, pessoal? Deixa aí no chat. Alguém mandou alguma coisa, Rosi? Não, ainda não, mas você pode seguir, Pedro. Bem, tudo bem. Eu vou então dar sequência, tá? Para mostrar aqui alguns critérios, né, que podem ser utilizados, né, para avaliar uma casa legislativa, né? Bem, para avaliar uma casa legislativa, pessoal, uma Câmara Municipal, né? Essa avaliação ela vai depender aí de critérios ou da metodologia que se pretende utilizar, né? Não tem um critério, uma metodologia fixa, né? Que vale para todo tipo de avaliação, né? Você tem vários tipos de critérios que podem ser utilizados, né? Para avaliar uma casa legislativa, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? De, de critérios, né? Que podem ser utilizados, né? Para avaliar uma casa legislativa, né? Primeiro critério aqui, primeiro exemplo, é a economia de verbas de mandato, né? Aqui é um critério que é o quanto que os parlamentares, né, estão fazendo menos despesa, né? O quanto que eles economizam de verbas, né, de disponibilizadas para fazer a manutenção do seu mandato, né? Existe outro critério que é de votações e projetos de lei, né?
Então, quanto mais votações está ocorrendo em projetos de leis, mais uma Câmara Municipal, uma Casa Legislativa, ela está exercendo bem a sua atividade. Outro critério é o índice de transparência, né? Que é o quanto que o parlamento ela deixa disponibilizada para o público, né? As informações acerca do que está acontecendo dentro dela, né? Seja de votações, de sessões, de despesas, né? Então, esse aqui é um critério que pode ser utilizado. Outro critério que pode ser utilizado também é a credibilidade institucional, que é o quanto que a Casa Legislativa ela tem de confiança, né, por parte da população, né? O quanto que ela tem de credibilidade, né? O quanto que ela é bem vista pela população, né? Então esse também pode ser um critério. O outro critério é o grau de participação social nos debates públicos, né? São aquelas audiências públicas que acontecem, né, dentro da Casa Legislativa, né? Então aqui a gente pode também colocar isso como um critério, né? O quanto que a sociedade está participando dos debates de proposições de lei, né, dentro da Casa Legislativa. É uma Câmara que conta com alto grau de participação da sociedade? Ela conta com menos grau de participação da sociedade? Esse pode ser um critério também, né? Outro critério é a proposição de projetos de lei, né? Então, assim, os parlamentares eles estão apresentando mais projetos de lei. Isso quer dizer que a Câmara está fazendo seu trabalho, os parlamentares estão fazendo seu trabalho, o trabalho deles está melhor porque eles estão propondo mais projetos de lei. Pode ser é um critério, né? Outro critério é a incidência da Casa Legislativa no orçamento público, né? Então, o quanto que os parlamentares, né, o quanto que a Câmara consegue influenciar na elaboração do orçamento público, né? Lembrando que o orçamento público, né, as leis orçamentárias, elas são apresentadas pelo Poder Executivo, né? E o Poder Legislativo, né, que é representado pela Câmara, ele vai apreciar, né, a lei orçamentária, né? E aí ali eles podem apresentar emendas, né, para destinar para alguma localidade, né, para tocar algum projeto, né? Então esse também pode ser um critério de avaliação. E tem vários outros critérios de avaliação, né, que você pode utilizar, né, para avaliar uma casa legislativa, né? Aqui a gente vai trazer um dos uma das metodologias, né, que pode ser utilizada para avaliar uma casa legislativa, né? Então aqui a gente vai trazer aqui a metodologia INSPER, né? Que é a metodologia que é uma das metodologias que tem como objetivo avaliar a Câmara Municipal a partir do seu caráter político, né? Que foi uma metodologia desenvolvida pelo Humberto Dantas, né? E pela Luciana Young, né? E como é que foi o processo de desenvolvimento, né, dessa metodologia? Teve alguns passos, né, para que pudesse elaborar uma metodologia, né, para avaliar, né, a, a Câmara Municipal, né? O primeiro passo, né, para a construção dessa metodologia ISPER, né, foi definir características de um indicador que seja capaz aí de responder de forma objetiva, né, sobre como avaliar o poder legislativo de forma sistêmica e racional, né? E após essa definição de características, foi feita aí a realização, né, de foi feita aí a realização de escolhas metodológicas, né, como por exemplo a que possibilite a construção de um índice aplicado a diferentes realidades legislativas, né, e permita aí olhar o parlamento sobre seus aspectos morais, legais, né, e constituído de base de uma lógica mais quantitativa, né. Então aqui é construir essa metodologia, né, que possa ser aplicada em várias casas legislativas, não uma só em específico, né. Lembrando aí que a gente tem várias casas legislativas pelo Brasil, né, seja a nível municipal, né, a nível a nível estadual, né, a nível nacional, né? Então, você tem várias casas legislativas. Então, após isso, né, essa realização de escolhas metodológicas, né, foi feita aí, né, uma definição dos princípios norteadores, né, que são aí os indicadores simplificados, né, que possibilitem aí que
possa haver uma compreensão fácil, né, das avaliações, né, e adaptação, né, a essas múltiplas realidades municipais, estaduais e federais, né, que eu mencionei agora. E após isso, né, por fim, né, foi construído um índice, né, de desempenho legislativo que foi pautado em quatro grandes subíndices, né, que traz aí informações com o mesmo peso, né? Não tem uma, uma como que eu posso dizer assim, uma, um índice, né, que seja, que valha mais, né, do que o outro, né? Tá, oi. Bom dia. E bem, quais seriam esses indicadores, né? A partir de todo esse processo de desenvolvimento, né? A metodologia INSPER, né, após esse passo a passo, né, de desenvolvimento, né, ele gerou aí quatro indicadores, né, que são compostos aí por 16 subíndices, né, sendo cada indicador, né, com quatro subíndices, né? E eles são associados aí às prerrogativas legais do legislativo, né? E quais são os indicadores, né? A gente tem aí a função promovedora, né, a função cooperadora, né, a função fiscalizadora e a função transparente, né? Então eu trouxe aqui essas funções, né? E eu vou explicar cada uma, né, de forma mais detalhada, né, para vocês entenderem cada uma dessas funções. Antes, né, de entrar mais a fundo, né, eu queria aqui dizer, né, que a metodologia ISPER, né, ela aplica notas, né, por subíndices, né, e a soma dessas quatro notas, né, vai gerar uma nota para cada função, né? E aí, né, dependendo aí do intervalo, né, da numeração, né, é, você pode, você consegue chegar a uma definição, né, de como é que está a qualidade dessa função, né? Sendo aquelas notas entre 0 e 4,99 a nota ruim, né? As notas entre 5 e 6,99 a nota aí média, né? E de 7 a 10, né, indica que a Câmara, né, o parlamento, ele está com uma nota muito boa dentro das suas funções e dos seus subíndices, né? E aqui, como vocês podem ver, é o plano cartesiano, né, que traz aqui, né, essas notas, né, essas funções, né, e as notas, né, que pode chegar aqui a partir deles, né? Então, aqui mais para cima, né, você tem a função fiscalizadora, né? Aqui mais para baixo a função transparente e aqui mais para a direita a função cooperadora e aqui do lado esquerdo, né, você tem a função promovedora, né? Então aqui começando a explicar cada uma das funções, né? A primeira função que a gente tem é a função promovedora, né? Que avalia aí o papel de legislar da Câmara, né? É a Câmara exercendo seu papel legislativo, né? E aí ele vai ser composto aí por quatro subíndices, né? A primeira é a quantidade de projetos de alto impacto e complexidade que são propostos pelo Poder Legislativo, que são aprovados no ano, né? Que depois são esses projetos que são aí voltados para a área da saúde, da educação, né? Para habitação, urbanismo, que tiveram origem no Poder Legislativo, né? E que foram voltados e foram encaminhados para sanção, né? Do Poder Executivo, né? Então, esse é um subíndice. O outro subíndice é a quantidade de emendas ou substitutivos sancionados de autoria do Legislativo, né? E que foram apresentados em projetos que foram propostos pelo Poder Executivo, né? Então, aí é o quanto que os parlamentares conseguem fazer alterações, né? Dentro de uma lei que foi apresentada pelo Poder Executivo, né? Então, esse é um subíndice, né? Que vai compor essa função promovedora, né? Depois você tem um outro subíndice, né, que é a quantidade de emendas ao orçamento que foram executadas, né, que tem origem no legislativo, né, com base no total que foi apresentado, né? Então aí a quantidade de quanto de verba de emenda, né, que foi executada, né, que foi aí liberada, né, dentro do orçamento, né?
E por fim, né, outro subíndice, né, que vai compor essa função promovedora é a quantidade de atividades de comissões permanentes, né? E aqui toma como base a quantidade de reuniões que foram realizadas nessas comissões permanentes, dentro do total de reuniões que são esperadas no ano, né? Lembrando aqui, pessoal, as comissões permanentes, né, são aquelas comissões, né, que ficam na Câmara, né, e elas duram independente da legislatura, né? Então, elas sempre duram mais de 4 anos, né? Então, aí você tem várias comissões permanentes, né? Como comissão de orçamento, né? Comissão de saúde, comissão de educação, né? Sempre vai variar o nome da comissão permanente, né? E aqui, mostrando para vocês, né? Um pouquinho aqui, né? De de como é que funciona, né? Os subíndices dessa função, né? E quais são, né, os aspectos, né, as informações que vão entrar, né, para o cálculo desse subíndice, né? Então, aqui no caso de índice de projetos complexos sancionados de iniciativa no legislativo, né, a forma de cálculo, né, é o total de projetos complexos aprovados no ano, né, dividido pelo total de projetos complexos que têm origem no legislativo e que tramitaram no ano, né? Ou que seja, que estão sendo apreciados, né? Que estão sendo discutidos, né? E que, dependendo, né, do estágio que ele está, né, que ele foi votado, né? Você também, já no subíndice de emendas ou substitutivos sancionados dos parlamentares em projetos do executivo, né? A fórmula de cálculo dele, né, é o total de emendas dos parlamentares que foram aprovados em projetos complexos, que foram sancionados e que têm origem no executivo, né? Esse total de emendas, ele é dividido pelo total de emendas apresentadas nesse projeto, né? Então, assim, mesmo que tenham sido apresentadas várias emendas, né, nem todas são de fato acolhidas, né? Você tem algumas emendas ali que são acolhidas, né? A depender ali da quantidade, pode ser que todas sejam acolhidas, né, no projeto que vai ser aprovado. Mas às vezes pode acontecer que nem todas sejam aprovadas, pode acontecer que nenhuma seja aprovada. Pode acontecer, né? Não tem Pedro, uma regra. Oi? Pedro, só um segundinho. A gente tem aqui uma pergunta do Jefferson no chat, que é qual o parâmetro para determinar um projeto de alto impacto? Quantidade de pessoas atingidas pelo projeto? Uhum. Então, isso depende muito da metodologia, né? Mas, assim, a gente geralmente utiliza como critérios, né? Projetos de alto impacto ou projetos de baixo impacto, né? Aqueles projetos que têm uma função, que causam um impacto bem estruturante, né? Na sociedade, aquele que vai mexer de alguma forma com as estruturas. Então, aqui são esses projetos de saúde, projetos de educação, né? Agora, projetos de baixo impacto, né, que a gente considera, por exemplo, são projetos que dá nome de rua, né, ou projetos que cria data comemorativa, né, e presta homenagem, né. São projetos que, de certa forma, não vai ter um impacto estruturante, né, na sociedade, como um projeto de saúde, né, voltado para regulamentar alguma questão de funcionamento dos postos, né, ou na casa de educação, né, algum plano de algo que vai impactar na carreira, né, de professores, né. Geralmente são esses aspectos assim que a gente utiliza para considerar, né, o índice de impacto e complexidade, né? Outro aspecto que vai determinar também a complexidade, né, é, é o quanto que esse projeto, né, ele precisa ser discutido, né, para que possa contemplar todas as partes que vão ser envolvidas, né, que vão ali, dizendo não no aspecto negativo, mas assim, os grupos, né, que vão ser sofrer as consequências desse projeto, né? Caso ele seja aprovado e colocado em prática, né?
É mais nesse sentido. Consegui tirar sua dúvida, Jefferson? Ô Pedro, bom dia a todos aí. Sim, entendi. Então, assim, esses projetos de alto impacto ou de complexidade são projetos que envolvem políticas públicas em si, não é isso? Esses Isso, outros. Pronto, beleza, tudo bem. Obrigado. de nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Por enquanto Beleza, não, Pedro. Pode seguir. beleza. Já indo aqui, né, o subíndice 1.3, né, que é o índice de emendas ao orçamento executadas de origem no legislativo, com base no total apresentado, né, a fórmula de cálculo, né, é o total de recursos de emenda, né, aqui no caso liberados, né, dividido pelo volume total de recursos solicitados, né, em emendas, né, aqui no caso pelos vereadores, né. E, por fim, né, o último subíndice, né, que é o índice de atividades de comissões permanentes, né, que aqui na fórmula de cálculo, né, é o número de comissões ou de reuniões de comissões permanentes ocorridas no ano, né, que foram calculadas em cada comissão, né, dividido pelo total de reuniões esperadas, né, no ano todo, né. Já a função cooperadora, né, ele tem como objetivo avaliar a cooperação do Poder Legislativo com o Poder Executivo, né, através da aprovação de temas de interesse, né, da prefeitura, né, que sejam favoráveis ao município, né. Então aqui a gente avalia, né, o quanto que o poder legislativo ele está ali cooperando com a prefeitura, né, com o poder executivo, né, que é representado pela prefeitura, melhor dizendo, né. E a gente sempre diz aqui, né, é, se for que existe algumas problemáticas, né, se a gente tiver uma Câmara muito cooperadora com o poder executivo, né, a chance aí de aprovar um projeto que não tenha muita discussão, né, é muito grande, né? E qual é o problema de aprovar projeto sem muita discussão, né? É que ele também, né, não carrega, né, as subjetividades, né? Ele pode vir não carregar as subjetividades que existem dentro da sociedade, né? Você tem uma sociedade muito diversa, muito complexa, né? Com diferentes realidades, né? E muitas vezes o projeto de lei, né, que pode vir a ser apresentado pelo executivo, né, leva em consideração o ponto de vista dos gestores, né? Então, né, muitas vezes não tem às vezes acaba não tendo essa consideração dos aspectos subjetivos, né? Essas diferencialidades da sociedade. Então, você tem um poder legislativo, né, que vai discutir, que precisa, né, de alguma forma discutir, né, esses projetos, né, para conseguir ajustar, né, esses projetos às diferentes realidades, né? Por isso que a gente tem os nossos representantes, né, que estão ali representando os diferentes grupos da sociedade, né, para discutir, né, esses projetos de origem no executivo, né. Mas, em síntese, né, a função cooperadora está ligada aí a esse grau de cooperação entre o poder legislativo e o executivo, né. E quais são os subíndices que vão compor, né, essa função cooperadora, né? Então, aqui a gente tem o subíndice de aprovação de projetos de origem no executivo, né? Você tem o atendimento a pedidos de urgência, né, que é no caso aqui é o quanto que o Poder Executivo, né, é, ele apresenta, né, o pedido de urgência para ter uma análise rápida de um determinado projeto de lei, né, para que possa ser aprovado o mais rápido possível, né. E a Câmara, uma vez que acata esse pedido de urgência, ela vai discutir, vai dar prioridade a esse projeto que teve o pedido de urgência é, feito, né. Outro subíndice que vai entrar nisso, né? É a aprovação de projetos com velocidade de tramitação abaixo da média, né? Então, aí você tem, né, é um projeto que foi apresentado pelo Poder Executivo, né, pela Prefeitura, né? E, e no caso de velocidade de tramitação abaixo da média, né, quer dizer, o quão rápido, né, esse projeto foi aprovado, né, desde a sua apresentação, né? Em poucos dias, uma semana, né? Menos de um mês, né?
O projeto aí vai depender aí, né, da média, né, de quanto que esses projetos, né, são aprovados, né, em termos de velocidade. E, por fim, né, o último subíndice, né, que é a aprovação de projetos de iniciativa do Executivo sem apresentação de emendas pelo Poder Legislativo, né? Que é justamente, né, são aqueles projetos que o Poder Legislativo, né, os parlamentares, eles não apresentam uma emenda, né, nenhuma alteração, né, uma sugestão nesse sentido, né? E bem, como é que pode ser calculado, né, esses subíndices, né? No caso de índice de projetos sancionados de origem do Executivo, né, a fórmula de cálculo, né, é o total de projetos propostos pelo executivo, que foram sancionados, dividido pelo total de projetos que estão em tramitação, né? São aqueles projetos, como eu disse agora há pouco, né, que foram apresentados, né, que estão sendo apreciados, né, que foram votados, né, e que estão encaminhados para a sanção ou que estão em alguma etapa ali, né, de tramitação, seja na discussão, seja na votação, né? Já o subíndice, né, de projetos sancionados de origem no executivo sem emendas apresentadas, né, a forma de cálculo, né, é o total de projetos sancionados sem qualquer emenda dividido pelo total de projetos sancionados, né, de origem no executivo, né? Então a gente vai pegar esse total de projetos que não teve nenhuma emenda, né, e vai dividir ele por todos os projetos que foram apresentados no executivo, seja ele tenha sido mesmo que ele tenha sido aprovado, né, ou não aprovado um ano, né, ou que não teve emenda, ou que teve emenda, né. Já o subíndice 2.3, né, que é o índice de pedidos de urgência aprovados, né, aqui a fórmula de cálculo, né, é o total de pedidos de urgência, né, ou de aprovação em comissões, né, que foram aceitos, né, divididos aí pelo total de pedidos realizados pelo executivo, né. A gente vai pegar aí todos esses pedidos de urgência, né, que foram aceitos, né, aprovados, né, dividido por todos aqueles que foram apresentados no ano, né, seja aprovados ou não. E ver aí a incidência, né, desses pedidos de urgência aprovados no ano. Por fim, né, o último subíndice, né, que é o subíndice de projetos aprovados abaixo da média de velocidade de tramitação, né, a gente pega o percentual de projetos aprovados com velocidade abaixo da média, né, de tramitação. E aí tem um cálculo, né, que é feito, né, tem uma tem um valor ali que vai, enfim, definir essa média de tramitação, né? É, já estou chegando aqui na terceira função, né? A penúltima função. Eu queria perguntar para vocês, vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tudo ok? Tudo certinho por enquanto? Tá ok. Ô, Vou dar ô, sequência aqui, pessoal. Pedro, só uma dúvida. Pois não. Assim, eu não consegui acompanhar o início aí da tua apresentação, mas eu queria tirar uma dúvida. Quando você fala de Uhum. emenda, é alteração em algum projeto, é alteração qualitativa do projeto, é isso? Isso. Altera algum ponto, algum trecho ali do projeto, acrescenta algum trecho Pronto, no beleza. projeto. Aí eu vou entrar com a segunda pergunta. Só uma dúvida, talvez mude um pouquinho do foco. Quando a gente vem se falando muito sobre emenda parlamentar, né, que é que são aquelas destinações de orçamento para determinado deputado, enfim, eu sei que a gente está falando aqui de município e a pergunta é justamente essa. Dentro dos municípios, né, no caso específico de São Paulo, existe emenda para fins orçamentários para vereadores ou não? Ou isso não é permitido? Eu nem sei se isso é permitido dentro dos municípios. Você diz assim, se os vereadores podem apresentar emendas ao orçamento municipal, é isso? Isso, são aquelas destinações de recursos dentro do orçamento para que o parlamentar consiga destinar para determinados projetos, de execução de determinados projetos em algum município, em alguma instituição, enfim. Uhum.
Aí, isso, eu estou falando assim, fazendo essa analogia entre as emendas parlamentares lá do Congresso, né, relacionadas aos deputados federais, e as emendas, se existe isso, né, essas emendas dentro do orçamento do município, né, no caso aí seria Uhum, o orçamento destinado aos vereadores a executar algum projeto ou destinar o recurso para alguma instituição. uhum. Os parlamentares, os vereadores, né, eles podem apresentar emendas ao orçamento do município, né, para destinar aos seus redutos eleitorais, né, para cumprir algum compromisso, né, eles têm essa prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento do município. Ótimo, ótimo. Obrigado. Desculpa ter desvinculado um pouquinho do assunto aí, mas eu queria só realmente tirar essa dúvida para acompanhar de forma mais assistiva aí tua apresentação. Obrigado. Não, tranquilo, fica à vontade para perguntar sempre que precisar, beleza? Então, indo aqui para a função fiscalizadora, pessoal, né? Aqui a função fiscalizadora, né, é a função aqui que tem como objetivo avaliar, né, o papel do legislativo de fiscalizar o poder executivo, né? Lembrando aqui, pessoal, né, um parlamentar, né, ele tem várias funções, né? Uma é de legislar, né, que é apresentar os projetos de lei, discutir os projetos de lei, votar, né? E ele tem uma outra função também, né, que é a função aí de fiscalizar o poder executivo, de fiscalizar, né, a execução dos serviços, né, pelo poder executivo, né? Todos os poderes, né, eles estão ali, são independentes entre si, e estão fiscalizando um ao outro, né? Estão acompanhando o trabalho um do outro, né? A função fiscalizadora, né, ela vai ser, né, acompanhada aí de alguns subíndices, né, que vão compô-la, né? Um desses subíndices, né, é o percentual de pedidos de informação atendidos em relação aos protocolados, né, que aqui significa, né, de todos aqueles pedidos de informação que foram apresentados pelos parlamentares, quais deles foram atendidos, quais deles foram respondidos, né? Então, esse é um subíndice, né? Outro subíndice, né, é o comparecimento de autoridades do Poder Executivo a convocações ou convites para a prestação de esclarecimentos, né? Então, aqui é o quanto que, após o Poder Legislativo apresentar, né, a convocação, né, o convite, né, o quanto que as autoridades do Executivo estão aparecendo, estão ali indo para a Casa Municipal, né, para a Casa Legislativa Municipal, prestar esse esclarecimento, dizer algum ponto ali que não tá muito claro sobre alguma política pública, algum assunto específico, né? Ou sobre alguma informação que chegou, né, ao Poder Legislativo, né? Outro subíndice, né, a quantidade de comissões parlamentares de inquérito que foram instaladas em relação às protocoladas, né? Então, aqui é saber o quanto de comissões, né, parlamentares de inquérito, dentre todas as que foram apresentadas, né, é saber quantas que realmente se tornaram, né, de fato, chegaram, né, de fato, a se tornar uma comissão parlamentar de inquérito, né? A comissão parlamentar de inquérito, pessoal, lembrando aqui, é uma comissão, né, que vai investigar, né, um assunto específico, né, é, e é quando o parlamento, né, ele assume aí, pode assumir, né, dentro dessa comissão, né, um papel de polícia judiciária, né, ele vai averiguar uma denúncia, né, um assunto específico, né, é um tipo de comissão, né. E por fim, pessoal, o último subíndice, né, é sobre solicitações de informações ao TCM sobre execução orçamentária. Aqui o TCM, pessoal, aqui a gente está falando do Tribunal de Contas do município, né? Só lembrando, pessoal, nem todo, só dois municípios aqui no Brasil que contam com o Tribunal de Contas do município, né? Que é o caso de São Paulo, né? E o município do Rio de Janeiro, né? Esses dois municípios têm seus tribunais de contas, né? Até por conta do tamanho deles, né? Em termos de, de dinheiro, de pessoas, né? São mais aí, São Paulo, se eu não me engano, tem mais de 11 milhões de pessoas, o Rio de Janeiro já tem mais de 6 milhões, se não me engano, né? Então é muita gente, né?
tem mais gente nesses municípios do que em muitos estados, né? Já os outros parlamentos municipais, se eu não me engano, eles solicitam informações aos tribunais de contas estaduais, né? Que é que vai avaliar, né, a prestação de contas, né, que vai aí avaliar a prestação de contas do município, vai dar um parecer que vai, né, auxiliar a Câmara, né, Legislativa, né, para aprovar ou não, né, a prestação de contas que o Executivo apresenta, né, que ele tem sempre que apresentar todo ano. E aqui explicando algumas fórmulas de cálculos, né, da função fiscalizadora, né, primeiro o subíndice de atendimento às solicitações de informações, né, como é que vai ser calculado, né, esse subíndice, né? Ele vai pegar aqui o total de pedidos atendidos, pedidos de informações, né, que foram atendidos, né, e vai ser dividido pelo total de solicitações encaminhadas, né? E aí você chega a um valor. Já o subíndice de atendimento e convocações aos membros do executivo, né? Aqui a forma de cálculo é o total de convocações atendidas sobre o total de convocações que foram realizadas, o total de convocações que foram feitas, né? O, já sobre o total de o subíndice de comissões parlamentares de inquérito instaladas que tratam de um tema de impacto sobre o executivo, né? A forma de cálculo, né, é o total de CPIs, né, que foram instaladas, né, que tratam desses temas de responsabilidade do município sobre o total de CPIs instaladas, né? E aqui, né, geralmente esse tipo de informação, né, se pega aí fazendo um pedido de lei de acesso à informação, né, para a ouvidoria da Câmara Municipal, né, ou de uma casa legislativa em específico, né. E por fim, o último subíndice, né, que é o índice de atendimento às consultas ao Tribunal de Contas, né, sobre a aplicação do orçamento, né. A forma de cálculo, né, é o total de pedidos atendidos pelo total de pedidos realizados, né, que também é feito por um pedido via lei de acesso à informação. Mas, nesse caso, não se faz a ouvidoria, né, da Casa Legislativa, se faz ao Tribunal de Contas, né? Você manda um e-mail ou vai ali no espaço que é disponibilizado no site, né, e entra, né, com um pedido. Quantas vezes, né, a Casa Legislativa de tal localidade, né, pediu informação, né, sobre como que está sendo aplicado o orçamento, né? Aí você escreve isso, né, para só um exemplo, né, e você escreve isso para o Tribunal de Contas, né, e o Tribunal de Contas vai te dar um retorno. Ah, teve tantos pedidos, né, que foram atendidos, né, ou não teve nenhum pedido feito nesse ano, né? Isso, essa informação quem traz é o Tribunal de Contas, e isso vai compor o resultado deste subíndice. E por fim, pessoal, né, o último subíndice, né, que é a função transparente, né, ou melhor, por fim, a última função, né, que é transparente, né, ela vem com o objetivo de quê? De avaliar o grau de proximidade que a sociedade civil consegue ter com o poder legislativo, né? O quão transparente, né, o quão próximo, né, que a sociedade civil consegue estar dentro das atividades legislativas, o quão que ela consegue participar, né? O quanto de informação também que o poder legislativo disponibiliza para a sociedade civil, né? Então, essas informações vão compor a função transparente, né? E aqui os subíndices que vão compor essas funções, né, são a quantidade de audiências públicas realizadas, né? Lembrando aqui, as audiências públicas, pessoal, são aí reuniões, né, abertas para o público, né, que geralmente o parlamento organiza, ou uma comissão específica, né, em que a sociedade ela pode participar, né, e vai participar e vai discutir, né, sobre um determinado tema, né? Seja aí um processo de elaboração de projeto de lei, seja para discutir um projeto de lei que já está elaborado, né? A sociedade vai apresentar sugestões ali que podem ser acolhidas ou não, né, para o projeto de lei.
né? Outro subíndice é a quantidade de projetos propostos de iniciativa popular ou baseados em sugestões das entidades de sociedade civil, né? A sociedade civil ela pode apresentar projetos de lei, né? Tem algumas regras, né, que devem ser seguidas, né? Mas a sociedade civil, né, pode apresentar projeto de lei dentro de algumas regras. Por fim, né, aqui dando sequência, né, aos outros dois subíndices, né? Um é o de atendimento aos pedidos protocolados pela Lei de Acesso à Informação, né? E o outro subíndice, né, que é o atendimento aos princípios básicos de transparência, né? O quanto que a Câmara Legislativa, né, ela atende aí a os critérios definidos, né, de transparência, né, que consiga demonstrar que ela é bem transparente, né? E, bem, é, aqui explicando, né, a forma de cálculo, né, da função, do subíndice da função transparente, né? Primeiro é o subíndice, né, que é o de projetos aprovados pelo Legislativo que tem origem na sociedade, né? A forma de cálculo, né, é o total de projetos aprovados de origem popular, né, incluindo aqueles que são de iniciativa popular, pelo total de projetos de origem popular que estão em tramitação, né? Às vezes nem não é porque você apresenta um projeto, né, que ele está em tramitação, né? Ele ainda precisa ser lido, né? E aí sim começa, né, todo o processo de tramitação, né? Essa é uma informação que geralmente se pede via lei de acesso à informação, né? Você também pede a ouvidoria da Casa Legislativa, né? O subíndice de projetos complexos que são sancionados e que tiveram audiências públicas realizadas sobre seus conteúdos, né? Aqui a forma de cálculo, né, é o total de projetos sancionados que tiveram audiências públicas, mesmo aqueles projetos que não têm a obrigatoriedade de realizar uma audiência pública, sobre o total de projetos que foram sancionados, né? Já o subíndice de atendimento aos pedidos advindos da Lei de Acesso à Informação, né, a forma de cálculo é a divisão de pedidos atendidos pelo total de protocolados, né, e aí, né, é gerado uma média mensal, né. E por fim, né, o último subíndice, né, que é o subíndice de aspectos básicos da estrutura de transparência, né, a análise desse subíndice, né, ela é feita, né, a partir de uma série de ferramentas, né, que tem aí questões, né, são 10 questões geralmente, né, que vai ajudar a chegar no valor desse subíndice, né? Geralmente você consegue encontrar essas informações no site do próprio parlamento, né? E aí são alguns critérios aí que são definidos aí pela CGU, né, mais ou menos, né? Que vão ajudar a chegar na forma desse cálculo, desse valor. E, bem, antes de ir para o nosso intervalo, pessoal, eu queria perguntar para vocês se ficou claro, tem alguma dúvida sobre algum ponto nessa parte teórica. Fiquem à vontade, que o espaço é de vocês. Nenhuma dúvida? Eu Bem, acho que por enquanto não, Pedro. A gente pode fazer um intervalinho rapidinho de 5 minutos, só para, enfim, e aí voltar para dar continuidade, tudo bem? tudo bem para vocês, pessoal? 5 minutinhos? São 10h08 agora, a gente volta 10h13. Isso. Ok. Tá, tá joia, gente. Obrigada. Até daqui a pouco, pessoal.
Bom dia, a gente está voltando aqui do intervalo. Pedro, Oi, Rosi. Todo mundo está aí, pessoal? Podemos voltar para a segunda parte da oficina? eu acho que sim, Pedro. Ok, Pedro. Oi. Então eu já posso dar sequência aqui, Rosi? Que aí eu já. Pode sim, pode sim. Beleza. Então, pessoal, voltando aqui para a nossa parte prática, né? A gente vai ter uma atividade mais prática, né, agora, né? Que é. Deixa eu só aqui, rodar aqui os slides, né? Atividade prática, né? A gente vai analisar aqui a metodologia INSPER aplicada no contexto da Câmara Municipal de São Paulo no ano de 2023, né? Como é que vai funcionar, né? Daqui eu vou apresentar para vocês alguns resultados, né? Os resultados que a gente chegou, né? Após avaliar a Câmara Municipal de São Paulo, né? De pela metodologia INSPER no ano de 2023. A gente vai fazer uma análise aqui dos resultados obtidos e vamos refletir aqui, né? Sobre os resultados obtidos, né? O que que vocês acharam, o que que chamou a atenção de vocês, né? Então, aqui eu vou dar sequência aqui aos slides, né? Aplicando a função promovedora aqui, né, no contexto da Câmara Municipal em 2023, né? Aqui a gente chegou a alguns resultados, né? Lembrando que aqui cada coluna, pessoal, né, que tem um númerozinho diferente, né, é referente a um ano específico, né? Essa primeira coluna aqui que tem números, né, é referente à legislatura anterior. Aí essa segunda coluna aqui, né, é referente ao ano de 2021. A segunda é de 2022 e a terceira é de 2023, né? No subíndice de projetos complexos que foram sancionados, que tem iniciativa no legislativo, né? A gente teve aí 0,10, 0,1, né? Ou 0,10, né? Dentro da nota que foi atingida, né? Que é o total de projetos complexos que foram aprovados no ano, né? Que tiveram origem na Câmara Municipal de São Paulo, pelo total de projetos complexos de origem no legislativo, em tramitação no ano. Já no subíndice de emendas ou substitutivos sancionados dos parlamentares em projetos do executivo, né, a gente chegou aí para uma nota aí de 0,14, né? No subíndice de emendas ao orçamento executadas com origem no legislativo e que tem base total apresentado, né, a gente chegou aí a uma nota de 0,9, né? 0,9, 0,953. E, por fim, o índice de atividade de comissões permanentes, né? A gente chegou aí a nota de 0,532, né? Vocês veem que tem uma evolução aí ao longo do ano, né? Sempre tem uma oscilação, né? Um momento que vai, aumenta, depois diminui, né? Para cada subíndice, né? E tudo isso somado vai chegar à nota, né? Do índice, né? A nota total que está aqui embaixo, né? Que é a nota, que é a média da função promovedora por ano, né? Na legislatura 2017 a 2020, né, a nota foi 2,5, depois foi para 4,5 em 2021, aí 3,9 em 2022, né, e 4,3 em 2023. E o que que vai explicar essas notas, né? O que que explica a nota em 2023, né? Bem, primeiro eu acho que o primeiro ponto aqui, né, que precisa explicar, né, o que contribui para que a nota da função promovedora não seja menor, né? Por que que não contribui, o que contribui para que os valores dos subíndices não sejam menores, né? Bem, o que contribui é que o volume de emendas ao orçamento efetivamente executados pelo Poder Executivo, né, sempre estão em torno aí de 90% do total disponível, né?
é isso que acaba fazendo com que a nota não seja menor, né? E os demais subíndices, quais são as leituras que podem ser feitas, né, a partir das notas que foram feitas, né? Bem, há uma baixa, foi vista uma baixa incidência dos parlamentares em elaborar e aprovar projetos que têm alto impacto para a sociedade, para os cidadãos, né? Geralmente, o que acontece muito é, apesar dos parlamentares apresentarem muitos projetos, né, geralmente acabam sendo aprovados projetos de baixa complexidade, né? Nome de rua, homenagem, né? Criação de data comemorativa, né? E outro subíndice, né? Outro detalhe que foi constatado, né? É a apresentação de emendas a projetos propostos pelo executivo, né? E na efetiva participação em comissões permanentes, né? E a função cooperadora, como é que foi essa nota, né, em 2023? Bem, em termos do subíndice de projetos sancionados que tem origem no executivo, né? A nota foi 1, né? Teve uma nota boa, né? Lembrando aqui que essas notas, né? Elas vão de 0 a 1, né? Aqui no caso do subíndice, né? Que vai compor aí a nota final, né? Sempre multiplicado por 10 essas notas dos subíndices, né? Para chegar à nota final. Já em termos de projetos sancionados com origem no executivo que não tiveram emendas apresentadas no legislativo, né? A nota aí foi de 0,05, né? Uma nota até baixa, né? Assim, comparada com os anos anteriores, né? Se você for ver ali na legislatura de 2017 até 2020, a nota média foi de 0,37, depois subiu para 0,9, né? Quase 1, né? Em 2021, depois foi para 7 décimos, né? Até chegar aí a 0,05, né? Em 2023. Já em termos de índices de pedidos aprovados, de pedidos de urgências aprovados, né? Esse foi um subíndice que se manteve estável, né? Então, assim, ele sempre se manteve aí com nota 1, né? Desde 2021, né? E em 2023 não seria diferente, né? Manteve-se 1. Em termos de índice de projetos aprovados, com a média de velocidade de tramitação, né? Ele teve uma leve queda, né? Aí vindo de 2021 e chegando até 2023, né? E em 2021, né? Esse índice era a nota era máxima, né? Depois foi caindo para 9 décimos, né? E agora chegou a 0,84, né? E qual é a análise que a gente pode fazer, né? Dessa dessa queda? Só lembrando aqui, né? Que também, né? Ao longo dos anos, né? A nota final da função cooperadora, ela também foi caindo, pessoal, né? Indo de 9,2 para 8,7 em 2022 e chegando a 7,3 em 2023. E o que explica essa queda de pontuação, né, em comparação com 2022, né? Os motivos que causaram essa queda, né, foi a ligeira queda nos projetos com velocidade de tramitação abaixo da média, né? Então aí você teve essa queda, né, na quantidade de projetos que tramitam, né, uma velocidade muito baixa, né? Você tem agora projetos que tramitam numa velocidade, né, um pouco mais lenta, né? E a quantidade maior de emendas apresentadas pelos vereadores aos projetos do, do executivo, né? Então, assim, só um projeto do executivo que foi apresentado sem emenda em 2023, né? Então, tudo isso foi o motivo aí que causou essa queda na função cooperadora em 2023, né? Isso é sinal que o Poder Executivo está cooperando menos, né? Tá discutindo mais esses projetos, né? Pode ser uma leitura que pode ser feita, né? A partir disso, né? E na função fiscalizadora, né? Bem, no índice de atendimento às solicitações de informações, né? Vocês podem ver que tem uma oscilação, né? Aqui no decorrer dos anos, né? A média aqui na legislatura anterior, né? Era de
0,62, depois subiu para 0,67, né? Ele foi aumentando até 2022, né, que era 0,8 e caiu, né, para 0,52, né? Já o índice de atendimento a convocações aos membros do executivo, né, é uma nota que nunca, assim, subíndice, né, sempre se manteve ali estável, né? Nunca teve, assim, uma queda, né, significativa igual ao subíndice anterior, né? Então, assim, em termos de atendimento a convocações pelos membros do executivo, permaneceu quase que, vamos dizer assim, igual, né? Na legislatura anterior era 0,49, né? Quase meio ponto, né? Depois caiu para 0,38 em 2021, subiu um pouquinho para 0,4 em 2022 e se manteve estável, né? Aí com 0,41 em 2023. Já os índices de comissões parlamentares de inquérito que foram instalados e que tratam de temas de impacto sobre o executivo, né? Bem, você tem aí a nota aqui na legislatura anterior, né? Foi de 0,92, né? Era uma nota alta, né? Depois caiu para 0,4, né? E depois voltou a subir, né? Nos anos de 2022, né? E manteve-se estável, né? Com 1, né? Que seria a nota máxima, né? E já sobre o índice de atendimento, as consultas ao Tribunal de Contas sobre a aplicação do orçamento, né? Na legislatura anterior, no ano de 2021, a gente não aplicou, né, essa nota porque a gente não conseguiu resposta, né, do Tribunal de Contas nos anos anteriores. Mas a partir de 2022 a gente conseguiu ter essas respostas, né? Então subiu para 1 e se manteve em 1, instável, né? E aqui, como vocês podem ver, né, a nota média da função fiscalizadora por ano, né, ela teve uma evolução, né? Na legislatura anterior, ela era de 4,4, subiu para 4,8, depois subiu para 8, né? A partir do momento que a gente passou a ter as respostas do Tribunal de Contas, né? E também em termos de comissão parlamentar de inquérito, mas teve uma leve queda aí, né? Entre 2022 e 2023, né? Mas esse aumento de nota, né, ela não pode ser considerada tão efetiva, uma vez que ela se apoia apenas em dois subíndices, né, que é de CPIs instaladas, né, que tenham como tema algo de interesse do executivo, né, e o atendimento aos pedidos feitos ao TCM a respeito do orçamento público, né, que são propostos na metodologia. Mas você teve aí uma queda no subíndice de atendimento às solicitações de informações, né, e no subíndice de atendimento a convocações aos membros do executivo sempre permaneceu constante, como eu disse agora há pouco, né? E a função transparente, pessoal? Bem, no cálculo de nem todos os subíndices a gente conseguiu levar em consideração aqui, né? Porque são informações que a gente não consegue acesso na Câmara, né? Então, em termos aqui, por exemplo, de índice de projetos aprovados pelo Legislativo e que tem origem na sociedade, né? A gente sempre colocou aqui, né, que esse tipo de índice nunca entrou no cálculo, porque é um tipo de informação que nem a própria Câmara consegue mensurar, né? Pelo que a gente já teve de resposta, né? Geralmente a sociedade, os cidadãos, né, vão diretamente nos gabinetes dos vereadores, né? E pegam uma proposição e às vezes o vereador ele apresenta essa proposição, né? No nome dele, né? Foi uma resposta que a gente teve na ouvidoria da Câmara. Então, ela não tem como mensurar, né? E aí, por isso que a gente não considerou esse subíndice. Mas, né, em termos de índice de projetos complexos sancionados e que tiveram audiências públicas e seus conteúdos, a gente conseguiu, né, calcular, né? Na legislatura anterior, essa nota era de 0,51, caiu para 0,35 em 2021, depois subiu para 0,5 e chegou em 0,02 em 2023, né? Você teve uma queda aí nessa nota. Já o índice de pedido de atendimento aos pedidos via lei de acesso à informação. Na legislatura anterior, a nota era 0,37, né?
Depois, em 2021, ele caiu para 0,25, subiu para 0,4 em 2020, em 2022, e depois foi para 0,583, né? Aí todos esses índices, né, multiplicados por 10, né, a nota que a gente chegou, né, sempre tem uma evolução. Ela sempre permaneceu na nota média, né, assim dizendo, né? Na legislatura anterior, essa nota era de 6,3, né? Depois caiu para 5,3, subiu de novo para 6,3 em 2022 e em 2023 foi para 5,34. E como que a gente pode analisar essas notas, né? Como eu havia dito, né, o subíndice que trata de proposições de projetos de iniciativa popular não é contabilizado, né, pelos motivos que eu expliquei agora há pouco, né? E o que explica esse histórico, né, da função transparente sempre está no patamar médio, né, desde 2017, né? A falta de audiência pública em projetos de alta complexidade que são propostos pelo legislativo, né, e que foram posteriormente sancionados, né? E essa nota poderia ser menor se não fosse o atendimento, né, aos requisitos de aspectos básicos da estrutura de transparência pelos critérios mínimos estabelecidos pela CGO, né, na escala Brasil, né? Que aí traz um montão de definições aqui, critérios, né, que podem ajudar a classificar a transparência, né, institucional. E aqui, né, tem um gráfico de média, né, por função nos períodos de 2021 a 2023, né, que vocês podem ver a evolução, né. Na função promovedora, né, sempre tem essa oscilação, né, entre 2021, 2022 e 2023, né. A função cooperadora, né, você tem uma queda, né, aí na função cooperadora, você tem uma Câmara que pode estar aí mais, cada vez menos cooperadora, né, em relação ao poder executivo, né. Já na função fiscalizadora, você teve um aumento, né, entre os anos de 2021 e 2022, né, e caiu para 7,3 em 2023. E a função transparente, né, como foi dito, né, a nota sempre permaneceu ali média, né, indo de 5,3 em 2021 para 6,3 em 2022 e para 5,34 em 2023. E aí eu queria abrir um espaço aí para reflexões, o que vocês acharam, né, dessas notas.